O evangelho de hoje é de São Lucas, o capítulo 24, os versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam e, com o rosto triste, um deles, chamado Cleófas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um homem poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram." É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus disse-lhes: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que iam mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos e queridas, feliz Páscoa. É a 8ª da Páscoa, significa 8 dias, o grande domingo, a grande celebração da Páscoa, da ressurreição do Senhor. Primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, dia da nova criação, dia da reconciliação de Deus com o homem no jardim, por isso a nova criação e agora eterna. Por isso, então, é importante para nós, cristãos, que o dia do sábado, Shabá, dia de descanso, agora se torna o domingo, dia do Senhor. Embora a nossa sociedade moderna está de novo voltando ao paganismo, há muitos lugares que trabalham aos domingos como se fosse um dia normal de trabalho, não mais dedicado ao Senhor. É o desejo de possuir mais, de ter mais, e por isso então não está se tornando mais o dia do Senhor, um dia de descanso. Mas o domingo é o dia do encontro,
da celebração e da vida nova. Também gostaria de chamar a atenção que muitas vezes na nossa vida, como os discípulos, nós podemos viver um pouco sofridos, decepcionados, entristecidos com os acontecimentos na nossa vida, com os acontecimentos no mundo. Nestes momentos, tenha certeza, o Senhor Jesus caminha com você, o Senhor Jesus caminha conosco, pois Ele começa a nos ensinar os caminhos da vida nova. E veja que é na Eucaristia, em torno da mesa, que Ele manifesta de fato a sua presença. Então por isso eu convido você, aqueles que têm o costume de dizer assim: eu só rezo em casa, não vou à igreja, não participo de nada. É na igreja, na comunidade, na comunhão, que a gente encontra de fato os caminhos da esperança, da vida e do amor, pois o Senhor está sempre conosco. Por isso então, feliz Páscoa e feliz oitava para você.